Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que bem, animados para mais uma aula da disciplina de planejamento de cardápios. Então, estamos aqui na nossa terceira aula da disciplina, né? Um assunto super importante, super necessário, né, de ser abordado. Então, hoje nós vamos trabalhar os indicadores de preparo de alimentos, pessoal. A gente vai começar, então, a falar sobre esses indicadores que são importantíssimos para a gente conseguir elaborar corretamente fichas técnicas e também para várias outras operações quando a gente está pensando, né, no planejamento de cardápios, principalmente quando a gente pensa que o cardápio ele é uma ferramenta de venda, ele é uma ferramenta que vai, né, nos auxiliar ali para fazer a compra, né, de uma matéria-prima. Então a gente precisa reforçar, né, que esses indicadores eles também são base para que a gente consiga ter toda a operação do cardápio acontecendo da maneira correta, né? Então hoje nós vamos abordar 13 indicadores de preparo de alimentos, né? Mas para isso a gente primeiro precisa realmente entender alguns conceitos envolvidos com isso, né? Então, quais são os conceitos que nós precisamos inicialmente compreender? Então, o primeiro conceito é o conceito de peso bruto. O que é peso bruto? É toda vez que a gente está pensando, então, no peso do alimento, da forma como a gente vai adquiri-lo. Então, da forma como a gente compra esse alimento. Então, se a gente está pensando, por exemplo, em um abacaxi, nós estamos pensando, então, nesse abacaxi com casca, né? Exatamente a forma como a gente está comprando, com todos os seus integrantes ali presentes, né? Todas as suas partes ali presentes. A partir do momento que a gente submete esse alimento alguma etapa de pré-preparo, por exemplo, quando a gente retira alguma para, né, descascando a semente, o talo, que a gente corta o alimento, e esse alimento ele está pronto para ser submetido ao processo de preparo, ou seja, já é o alimento limpo, né? É limpo que eu digo, já retirando as partes que não serão utilizadas, e já no corte pronto para ser utilizado. Nós temos o conceito de peso líquido. Então, peso líquido é o peso do alimento após ele passar pelas operações de pré-preparo. Então, comprei um abacaxi, da forma como eu compro, nós temos o conceito de peso bruto. Retirei a casca, a coroa, né? Enfim, as partes do abacaxi que eu não vou usar. Piquei o abacaxi, peso do abacaxi picado que eu vou usar na receita, peso líquido. Submetemos então esse alimento às operações de preparo, né? Então, lembrando, preparo, assar, grelhar, fritar, cozinhar, né? Então, as operações que envolvem o uso de calor seco, calor úmido a esse alimento. Temos o conceito de rendimento. Rendimento é o peso final da preparação, ou seja, aquela preparação pronta que a gente vai então utilizar em uma, né? Que a gente vai então servir, né, para um grupo de pessoas. Então, rendimento, peso final da preparação. Então, se a gente estivesse pensando, por exemplo, em um bolo de abacaxi, o peso do bolo pronto, assado, né, pronto para ser servido, é o conceito de rendimento. Quando nós retiramos uma parte desse rendimento para submeter ele, né, ao serviço de uma pessoa ou, enfim, duas pessoas, dependendo ali, né, do tipo do estabelecimento, nós temos o conceito de porção. Então, porção é uma parte do rendimento. Então, supondo que, por exemplo, eu vá vender uma fatia de bolo, essa é a porção. Então, uma parte desse rendimento. Porção, a gente está pensando ainda no conceito do alimento preparado. E aí vem o conceito de per capita. O que é per capita? Gente, per capita ele vem da origem, né, de por pessoa. Basicamente, o que o per capita vai trazer para a gente? Ele vai trazer uma informação do quanto nós temos de cada um dos ingredientes que vão compor a porção. Então, a partir do momento que a gente calcula a porção e a gente quer saber quanto nós precisamos de cada ingrediente para fazer essa porção, esse é o conceito de per capita. Então, per capita é a quantidade de alimento cru, né, que vai ser então
utilizado para fazer aquela porção. A gente pode ter tanto o conceito do per capita bruto, quando a gente está pensando em compras, como também de per capita líquido, né? Às vezes a gente quer fazer um cálculo nutricional, por exemplo, né? Acontece bastante isso quando a gente está trabalhando com rotulagem de alimentos. A gente então pode usar o per capita líquido, mas o mais geralmente assim o que a gente fala em compras, né? A gente acaba pensando então nesse per capita bruto. Então, recapitulando, peso bruto, peso do alimento da forma como a gente compra. Passamos ele pelas operações de pré-preparo, temos o conceito de peso líquido. Receita pronta, finalizada, rendimento. Separei uma parte dessa receita para ser servido, conceito de porção. E o per capita, então, nos diz quanto nós temos de cada um dos ingredientes desta porção. Então, basicamente aqui, né, o que eu citei para vocês. Então, nós temos ali o conceito de peso bruto, peso do alimento da forma como ele é adquirido, com as cascas, sementes, talos, ossos, né, enfim, entre outras, né, a forma realmente como a gente compra aquele alimento. Peso do alimento após o pré-preparo. Lembrando que pré-preparo é já deixar o alimento pronto para ser usado na receita. Então, é a gente já retirar as partes não comestíveis, mas também submeter esse alimento ao corte necessário, né? É o conceito, então, de pré-preparo. Submeti ele ao pré-preparo. Nós temos, então, o peso líquido desse alimento, que é obtido, então, com a eliminação das aparas. Rendimento seria, então, a quantidade total do alimento após o preparo, ou seja, o peso final da preparação, aqui representado, então, por uma torta assada. E uma parte dessa torta, nós temos, então, o conceito da porção, lembrando, então, que porção corresponde à parte de uma preparação. E o per capita, então, significa por pessoa, seria a quantidade de alimento cru que vai ser indicado para uma pessoa. A gente pode, então, ter a sua utilização pensando em per capita a partir do peso bruto ou do peso líquido do alimento. Ou seja, aqui a gente tem, então, os ingredientes para fazer uma pizza que vai em uma farinha de trigo integral, né? Então, por isso, uma pizza integral. O que a gente tem aqui como ingredientes? Farinha de trigo integral, água, azeite, fermento biológico seco, sal, açúcar refinado, tomate, cebola, queijo mussarela e orégano. Se a gente for observar, farinha de trigo, azeite, água, fermento, o mesmo valor que nós temos no peso bruto, nós temos no peso líquido. Por quê, gente? Porque nós não temos perdas de pré-preparo. Então, numa farinha de trigo, a gente acaba não perdendo nenhuma parte dela durante as operações de pré-preparo. A gente usa ela na integridade, né? Então, peso bruto, peso líquido vai ser o mesmo. No caso ali do tomate, no caso da cebola, nós temos uma diferença no peso bruto e no peso líquido desse alimento. Por quê? Porque então a gente vai submeter esse alimento a alguma operação de pré-preparo. Ao submeter ele na operação de pré-preparo, então a gente vai ter perdas, né? Por exemplo, no caso da cebola, a perda da casca. Por isso, então, 80 gramas peso bruto, 72 peso líquido. Então, peso bruto e peso líquido vai ser o mesmo quando nós estamos trabalhando com ingredientes que não envolvem perdas de pré-preparo. Toda vez que nós tivermos perdas de pré-preparo, então nós vamos ter peso bruto e peso líquido diferente. E aí, então, vou voltar aqui no slide anterior. Fizemos essa receita de pizza integral, usamos ali os 400 gramas de farinha, 180 de água, 20 de azeite, preparamos a pizza, assamos a pizza. Nós tivemos, então, como peso dessa pizza inteira, né, assada, 1 quilo ou 1.000 gramas. Separamos uma fatia dessa pizza para ser vendida, por exemplo, nós temos o conceito de porção. Então, aqui nesse caso, olha só, nós temos uma porção de 100 gramas, que é o peso equivalente a uma fatia. Ou seja, temos aqui uma pizza que vai nos render 10 porções, certo? Porque nós temos porções de 100 gramas e o rendimento dessa pizza foi de 1 quilo. E aí a gente vem no conceito do per capita. Então, o per capita ele é importante para a gente saber a quantidade de cada ingrediente que a gente vai utilizar para fazer aquela porção.
Então, quando a gente divide a quantidade total utilizada pelo número de porções que essa receita rende, nós conseguimos saber quanto nós precisamos de cada ingrediente para fazer aquela porção. É por isso que, então, ali está 40 gramas de farinha de trigo, por exemplo. Olha só, se a gente voltar ali no slide anterior, nós vimos que nós, para essa receita, né, para fazer, então, essa pizza, nós precisamos de 400 gramas de farinha de trigo integral. Essa receita nos rendeu 10 porções. Então, significa que em cada porção da pizza a gente precisa ou usou 40 gramas de farinha. Por que é importante, gente, nós usarmos esse conceito de per capita? Para a reprodutibilidade da receita. Então, por exemplo, eu atendo um buffet. Lá a gente trabalha com tudo por per capita. Então, o per capita de risoto alho poró, per capita de quiche de bacalhau. Toda vez que eles vão, então, reproduzir essa receita, né? Então, executar um evento para um número diferente de pessoas, a gente sabe a quantidade que precisa ser comprada com base no per capita de cada, né, um dos ingredientes daquele preparo, né, daquele cardápio que foi escolhido. Então, a gente sabe que para servir, por exemplo, o risoto de alho poró para 1.000 pessoas, a gente precisa, então, pegar o per capita de arroz, o per capita de alho poró, o per capita de cebola e multiplicar para aquele número de pessoas, né, que precisa, então, ser executado esse evento. Nesse caso, a gente está falando, então, no per capita bruto, né, porque é a quantidade de ingredientes que a gente vai comprar para esse evento. Tranquilo, pessoal? Então, esse é o conceito do per capita, a quantidade de cada ingrediente que a gente vai usar para fazer a porção. Diferença entre per capita e porção. Porção, a gente está pensando no alimento preparado, o alimento pronto. Per capita, a gente está pensando na quantidade de cada ingrediente cru que a gente está utilizando para fazer essa porção, né? Lembrando, então, que o per capita é muito importante para a gente pensar em reprodutibilidade da receita. Bom, aqui, para a gente aplicar, então, nós temos 200 gramas de macarrão. 200 gramas de macarrão foram pesados. E aí, a gente pode concluir que, nesse caso, nós temos o mesmo peso no caso do peso bruto e peso líquido, porque o macarrão não tem perdas de pré-preparo, certo? Alho, nós temos aqui 5 dentes de alho que pesam 20 gramas. Depois de descascar, picar o alho, né? Picar não, fatiar ali o alho. Esse alho está pronto para ser usado na receita? 14 gramas. Então, ali a gente tem o conceito de peso bruto, no caso dos 20 gramas de alho, e temos o conceito de peso líquido, no caso dos 14 gramas de alho. Então, o alho antes do pré-preparo, da forma como nós compramos, e o peso do alho pronto para ser utilizado naquela receita, né? Já ali no corte adequado, submetido às operações de pré-preparo. Esse macarrão foi feito, então, foi cozido, o alho foi frito, né? Tivemos ali uma preparação de macarrão alho e óleo. Nós tivemos um rendimento de 447 gramas, ou seja, cozinhamos esse macarrão, né? Esse macarrão pronto, ele nos rendeu 447 gramas. Separamos uma parte desse macarrão para ser servido, então, no prato, né, de uma pessoa. Temos o conceito de porção. Então, porção, uma parte dessa preparação que, então, nós vamos utilizar. E vamos servir para uma pessoa. Então, 150 gramas é o peso da porção. Peso bruto e peso líquido do macarrão é o mesmo. Aqui, nesse caso, nós temos o conceito de peso bruto do alho, esses grãos, esses dentes de alho inteiros, 20 gramas. Fatiamos o alho, descascamos e fatiamos, né? 14 gramas. Macarrão, alho e óleo pronto, a quantidade total 447 gramas. Separamos uma parte para ser servido 150 gramas. E a partir do momento, então, que nós entendemos esses conceitos, nós começamos a aplicar os indicadores de preparo de alimentos.
Os indicadores de preparo de alimentos, eles foram então estabelecidos com o objetivo de indicar a relação entre a perda ou ganho de peso do alimento durante as operações de pré-preparo e preparo. Então, é realmente a gente entender essas modificações de peso que acontecem no alimento durante essas operações, né, de pré-preparo ou preparo. A gente precisa levar em consideração, pessoal, essa mudança de peso que o alimento é submetido. Essa mudança de peso, ela vai influenciar vários aspectos, por exemplo, o rendimento daquela receita, por exemplo, a quantidade que a gente precisa comprar, né? Então, a gente precisa aplicar corretamente esses indicadores de preparo de alimentos. Vale destacar que é importante que cada empresa, cada restaurante, cada estabelecimento, ele estabeleça o seu próprio indicador. Por quê? Porque a realidade dele vai ser uma, né? A gente, então, às vezes vai ter uma situação. Vou dar um exemplo de 2 clientes meus, 2 restaurantes japoneses. Um dos restaurantes japoneses que eu atendo, ele trabalha no sistema à la carte. E eles fazem a limpeza do salmão e eles acabam usando apenas a barriga, a parte mais nobre do salmão. Então, as raspas, por exemplo, eles acabam não utilizando. Tem um outro cliente que eu atendo, que também é um restaurante japonês, que trabalha no sistema self-service. Ele consegue utilizar as raspas do salmão. Ele usa, inclusive, a pele do salmão para fazer o salmão skin, né? Então, ele acaba tendo um aproveitamento de um salmão durante o processo de limpeza, durante o processo de pré-preparo, que é diferente desse outro estabelecimento que não usa essas outras aparas, né? Por isso que é importante que cada empresa tenha seu próprio indicador para os seus alimentos, para a sua realidade, né? Mas, claro, devido à dificuldade, muitas vezes, né, de conseguir calcular isso, de conseguir dimensionar, e até mesmo, às vezes, a gente precisa de uma resposta, assim, mais rápida sobre esses indicadores do que lá comprar o alimento, pesar, picar, né? Nós podemos também nos basear nas tabelas de referência. Vale lembrar que essas tabelas são apenas referenciais, elas não vão dizer que realmente tudo aquilo vai se enquadrar para aquela empresa, né? Mas pelo menos a gente tem de onde partir. Bom, falando então sobre esses indicadores de preparo de alimentos, nós vamos trabalhar 3 indicadores de preparo de alimentos na nossa aula. O primeiro indicador, ele prevê para a gente as perdas que acontecem durante as operações de pré-preparo, que é o que a gente chama de indicador de parte comestível. Temos também um indicador que avalia o aumento de peso desse alimento durante o processo de remolho. Então, alguns alimentos eles são deixados imersos na água, né, para sofrerem então uma reidratação, que é o que acontece, por exemplo, com trigo para quibe, um feijão, um grão de bico, né, que a gente vai deixá-lo ali em remolho. Esse aumento de peso do remolho também, desculpa, pessoal, também precisa ser avaliado e a gente usa ele então para calcular o indicador de reidratação. E aí, quando nós temos, então, preparo de alimentos, então, quando nós envolvemos esse alimento, as operações que envolvem calor a ele, cozinhar, grelhar, assar, nós temos, então, as mudanças de peso durante as operações de preparo, né? Podendo, então, ser ganho ou ser perda de peso. Para isso, então, nós usamos um indicador chamado de indicador de conversão. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos abordar esses 3 indicadores: indicador de parte comestível, indicador de reidratação e o indicador de conversão. Bom, pessoal, falando então um pouquinho mais sobre esses indicadores, agora a gente vai entender sobre o indicador de parte comestível. O indicador de parte comestível, ele é conhecido como IPC. IPC significa, então, um índice que a gente vai utilizar para avaliar as modificações de peso que acontecem durante as operações de pré-preparo, ou seja, a parte que efetivamente a gente vai consumir daquele alimento. Anteriormente, esse IPC, né, esse indicador de parte comestível, ele era conhecido como fator de correção. Mas então esse termo foi atualizado, né? Então hoje nós temos como conceito então o indicador de parte comestível. O indicador de parte comestível ele é calculado durante então, né, essas operações de pré-preparo e basicamente eles é um índice, né? Então não tem uma medida, né? Não tem
uma unidade de medida, mais especificamente, né? Então, ele é um índice que nós avaliamos dividindo o peso bruto e o peso líquido do alimento. Então, quando a gente faz a relação entre peso bruto e peso líquido do alimento, então a gente está ali dividindo gramas por gramas, a gente acaba resultando, então, em um índice. Esse índice é o conceito de IPC. O que vocês acham, gente? Vocês acham que esse indicador ele vai ser um número maior ou ele vai ser um número menor do que 1? Vamos pensar ali, né? A gente tem então uma relação entre peso bruto e peso líquido. Nós vamos ter como resultado dessa conta um número maior do que 1 ou um número menor do que 1. Ele pode, na verdade, né, ser um número maior ou igual a 1. Ele vai ser igual a 1 quando o peso bruto e o peso líquido do alimento são o mesmo, ou seja, quando a gente não precisa nem calcular esse indicador, porque nós não tivemos ali perdas de pré-preparo desse alimento. Mas, de maneira geral, nós vamos ter números maiores do que 1, porque nós estamos dividindo o peso bruto, que é um peso maior do alimento, pelo peso líquido desse alimento, né? Então, realmente, a gente vai ter um número maior do que 1. Ou igual, lembrando, né, quando for igual, o peso bruto e o peso líquido. Calcular esse indicador é muito importante para que a gente consiga avaliar corretamente a quantidade do alimento que precisa ser adquirida. Né? Se eu falar para vocês, olha, eu preciso, a gente viu lá numa receita, por exemplo, que a gente precisa de 500 gramas de patinho já em tiras, já limpo, para usar para fazer o estrogonofe. Quanto será que a gente precisaria comprar no mercado? Quanto vai custar essa quantidade a mais que a gente vai ter que comprar, levando em consideração, então, as perdas? Porque, assim, ó, se eu comprar 500 gramas de carne no mercado, quando for fazer as operações de pré-preparo, a gente vai tirar ali algumas aparas dessa carne e a gente não vai ter mais 500, né? Então, se na receita eu preciso de 500 gramas no peso líquido desse alimento, eu vou precisar comprar uma quantidade a mais. Só que quanto a mais? A gente vai conseguir saber o quanto a mais quando a gente calcula o indicador de parte comestível, né? Assim, então, a gente não vai nem nem superestimar a quantidade do alimento que precisa ser adquirida. Em contrapartida, quando a gente faz uma estimativa incorreta desse indicador, nós podemos acarretar problemas operacionais, por exemplo, aumento de custos. Poxa, comprar mais do que a gente precisaria custou mais caro, né? Compras inadequadas, imagina, gente, faltar matéria-prima, por exemplo, então eu vou lá, compro 500 gramas de carne, limpei, virou 400. Então, né, a gente já não tem a quantidade certa para usar naquela receita. Dependendo da receita, né, obviamente a gente vai ter características diferentes, a receita pode nem dar certo se a gente não fizer com a quantidade certa, né? Então, acaba gerando até compras inadequadas. E ainda, pessoal, uma má escolha de fornecedor ou produto. Sabe aquela coisa de nem sempre o mais barato realmente custa menos? Esse é um ponto muito importante, né? Às vezes a gente quer comprar um alimento que está mais barato, só que nessa de comprar um mais barato, a gente acaba perdendo mais. Foi o que aconteceu numa empresa que eu atendo essa semana, que eles compraram uma caixa de mandioquinha salsa e é uma mandioquinha que já não estava, né? Eles chamaram de mandioquinha salsa de segunda, ela já não estava em condições muito boas, mas no fim das contas, quando eles foram limpar ela, descascar, eles viram que essa mandioquinha, no fim das contas, saiu muito mais caro do que se eles tivessem comprado uma mandioquinha de primeira, né? Porque o tempo que gastou, mais as perdas, né? Acabou que, no fim das contas, saiu mais caro mesmo. Então, por isso que a gente tem ali uma má escolha de fornecedor ou produto. Se eles tivessem visto a quantidade de mandioquinha que ia descartar durante esse processo de limpeza, com certeza, né, já teria avaliado e visto que realmente não compensaria ter comprado essa mandioquinha. Então, acaba resultando nessa má escolha de fornecedor ou produto. Nós temos alguns fatores que acabam influenciando, interferindo nesse indicador de parte comestível. Quais são os fatores que influenciam o indicador de parte comestível de um alimento? Primeiro, gente, variedade. Então, se a gente for comparar, por exemplo, uma laranja Bahia e uma laranja pera, a espessura da casca é diferente, né? Então, durante o processo de descasque dela, nós vamos ter pesos diferentes desse alimento e, consequentemente, IPCs diferentes.
Então, a variedade do alimento influencia. A gente tem também o grau de amadurecimento. Basicamente, quanto mais maduro estiver um alimento, mais perdas de pré-preparo desse alimento nós vamos acabar registrando. Por quê? Porque mais partes machucadas, partes deterioradas, para partes que a gente não vai consumir, acaba existindo conforme o alimento vai ficando mais maduro, né? A gente tem ainda a técnica de pré-preparo que está sendo empregada. Ou seja, né, se a gente está, por exemplo, fazendo um pré-preparo, já indo muito de encontro com o tipo de corte, mas se a gente está fazendo um pré-preparo, por exemplo, tirando a casca e ralando, a gente vai ter um indicador diferente do que usar, por exemplo, uma cenoura com casca e cortar em rodelas, né? Então, se a gente está usando com casca ou sem casca, com pele ou sem pele, aquilo que eu falei para vocês do exemplo lá do salmão inicialmente, né? Poxa, está usando o alimento inteiro ou não, isso também vai influenciar, né? Então, essa que a gente chama isso de forma de consumo. Então, são fatores, né? Técnicas de pré-preparo, tipo de corte e forma de consumo desse alimento. Por exemplo, o próprio salmão, com pele ou sem pele, com aparas ou sem aparas, né? Enfim. O tipo de utensílio utilizado é um outro fator que influencia esse indicador de parte comestível. Então, por exemplo, quando a gente vai descascar e a gente usa uma faca que não está afiada, por exemplo, a gente vai acabar perdendo mais desse alimento, né? Em contrapartida, se a gente usa a faca certa, se a gente usa um descascador que seja, né? A gente acaba conseguindo muitas vezes ter um aproveitamento maior desse alimento e, consequentemente, o IPC dele vai ser diferente. E também o recurso humano, né? Então, se nós pensarmos no nosso grau de treinamento, né, na nossa habilidade mesmo, nós, comparando aí os nossos pesos, se a gente fosse descascar laranja, muito provavelmente cada um de nós teria um peso diferente de laranja após, né, esse processo de pré-preparo. Porque vai muito de encontro realmente com a habilidade de cada um, o grau de treinamento de cada um. Então, esse indicador ele acaba sendo influenciado por algumas questões. E aí, a gente vai aplicar aqui, então, o indicador de parte comestível do alho, né? Então, aqui nós temos aquela mesma imagem que eu mostrei para vocês lá no início da nossa aula. Lá no início da nossa aula. Então, a gente tem peso do alho inteiro, né? Os 5 dentes de alho, 20 gramas. Descascamos esse alho, fatiamos esse alho, nós temos ali o peso líquido do alho. Então, quando a gente considera o peso bruto e o peso líquido, nós podemos então calcular o indicador de parte comestível. Indicador de parte comestível, então, a gente calcula dividindo o peso bruto pelo peso líquido do alimento. Sendo nesse caso, peso bruto 20 gramas, peso líquido 14 gramas. Isso significa, então, que o IPC do alho é 1,43. O que é importante a gente entender, gente? Quanto mais alto for o IPC de um alimento, maiores são as perdas de pré-preparo que esse alimento teve, né? Então, talvez, se a gente só tivesse tirado aquela fina camada ali, né, de casca do alho e tivesse triturado esse alho, a gente talvez teria um IPC diferente do que esse caso aqui, que nós, então, usamos o alho fatiado, né? E aí, então, se a gente tiver um aproveitamento maior, a gente vai ter o IPC mais próximo de 1. Quanto maiores as perdas, maior vai ser esse número do IPC. Tranquilo sobre esse indicador, pessoal? Então, voltando aqui, IPC, nós vamos ter como resultado números maiores do que 1, sendo que quanto maior esse número, significa que, então, mais perdas de pré-preparo nós estamos tendo neste alimento. Temos que aplicar esse indicador para cada empresa, para cada realidade, já que nós temos vários fatores, então, que acabam influenciando esse indicador de parte comestível. Lembrando, então, que é um índice, né? Então, a gente está dividindo 20 gramas por 14 gramas, a gente tem como índice 1,43. Quanto maior for, maiores são as perdas de pré-preparo. E agora, então, nós vamos falar do segundo indicador. A gente ainda está falando em um indicador de
pré-preparo de alimentos, né? Esse indicador agora é o indicador de reidratação. Então, é um indicador mais tranquilo da gente falar, né? Até porque a gente calcula esse indicador chamado de IR apenas naqueles alimentos que ficam em remolho. Então, nem todos os alimentos vão ter o seu IR calculado, né? Lembrando, então, que a gente só calcula IR para os alimentos que ficam em remolho. Então, o IR é normalmente utilizado para alimentos como cereais, leguminosas, que são deixados em remolho. Por que ele é... A gente chama em remolho, tá, gente? É muito comum a gente falar assim, né? Vamos deixar o feijão de molho. Mas, no fim das contas, o processo correto é o remolho, porque o grão, ele sofre uma desidratação. Então, as sementes, elas são secas para serem comercializadas, né? Por exemplo, ali, uma ervilha, ela é vendida seca. E quando a gente deixa ela em remolho, a gente está promovendo uma reidratação dela, né? Por isso que é remolho e não deixar de molho. Esse remolho, então, basicamente consiste em deixar o alimento imerso em água o suficiente para ele hidratar, né? Nesse caso, então, a gente vai ter um aumento no volume desse alimento, né? O volume apresentado, e a gente, então, calcula esse indicador utilizando o indicador de reidratação, que vai ser calculado, então, dividindo o peso do alimento hidratado, ou reidratado, mais especificamente, pelo peso do alimento no seu estado seco, né? Ou seja, peguei lá 200 gramas de feijão, pesei ele ao peso do feijão seco, deixei o feijão em remolho, nós temos então o peso do feijão reidratado. Se eu tivesse, por exemplo, pego o feijão, pesei lá, pesei 250 gramas de feijão, fiz as operações de pré-preparo, então tirei semente, milho, grãos estragados, né? Tirei as partes que não são utilizadas e tive como peso depois 240 gramas, a gente está colocando em remolho esses 240 gramas. Então, o peso do alimento seco, a gente está pensando no peso do alimento que a gente efetivamente está utilizando para o processo de remolho. Nesse caso, vai ser o feijão já limpo, né? Limpo, que eu digo sem as aparas, né? Depois de ser submetido ao processo de catação ou escolha. Então, nós temos o peso do alimento reidratado pelo peso do alimento seco. Quanto maior for o IR de um alimento, o que significa, pessoal? Me digam. Quanto maior for o IR do alimento, maior é o rendimento mesmo, né? Então, na verdade, mais ele está sendo hidratado, né? Mais ele absorveu água ali durante o processo de remolho. O que acontece? Quando o alimento ele fica em remolho, ele acaba sofrendo um aumento em seu peso pela hidratação no qual ele foi submetido. E aí isso vai aumentar o rendimento desse alimento, né? O remolho também é muito importante porque ele vai diminuir o tempo de cocção daquele alimento. Né? Então, o alimento ele vai cozinhar mais rápido. Isso acontece com o feijão, quando a gente deixa em remolho, depois, quando a gente vai colocar ele para cozinhar, ele vai cozinhar mais rápido do que se a gente tivesse colocado o grão seco diretamente, né? Só que além de ser mais rápido e de ser ter um rendimento maior, quando a gente faz esse remolho, a gente também acaba trabalhando com um fator muito importante, que é a inativação dos fatores antinutricionais presentes nas leguminosas. As leguminosas, como soja, lentilha, feijão, grão de bico, eles têm a presença de 2 fatores antinutricionais que acabam prejudicando a absorção de nutrientes do alimento. Então, existe o ácido fítico, e existem os inibidores de tripsina. A tripsina é a enzima que quebra a proteína. E nas leguminosas nós temos inibidores dessa enzima. Então a enzima ela não age quebrando a proteína. E aí essa proteína ela não vai ser absorvida pelo nosso organismo, né? Então fazer esse remolho também é muito importante para que a gente realmente iniba esses fatores antinutricionais presentes nas leguminosas. E aí aqui a gente tem um cereal, né? Geralmente o remolho a gente acaba fazendo mais nas leguminosas mesmo, como eu falei para vocês, um feijão, um grão de bico, uma lentilha, né? Se a gente pensar num remolho mais forçado, mais rápido, desculpa. Mas alguns cereais também podem ser submetidos ao processo de remolho, por exemplo, um trigo para quibe, né? E aqui a gente tem, então, um remolho do sagu.
Então, pegamos ali 30 gramas de sagu, colocamos ele com água suficiente para cobrir, deixamos um tempo e depois nós, então, escorremos aquele excesso de água e tivemos, então, um peso do sagu reidratado de 72 gramas. Então, basicamente, para a gente calcular o IR do sagu, a gente vai dividir o peso seco pelo peso, aliás, o peso hidratado, desculpa, pelo peso seco, né? Então, o hidratado, ele depois do remolho, peso seco antes do remolho, a gente vai ter como resultado um número maior do que 1 mais uma vez, né? Maior do que 1, porque a gente está pensando no aumento de peso. Quanto maior for esse número, no caso do IR, significa que maior está sendo, então, o aumento de peso do alimento durante esse processo de reidratação. Então, falamos aqui do segundo indicador de parte comestível, o segundo indicador de preparo de alimentos, desculpa. O primeiro indicador de parte comestível, e aqui a gente está falando de indicador de reidratação. E agora nós vamos falar do último indicador de hoje, que é o indicador de conversão, ou também conhecido como IC. O indicador de conversão, anteriormente, ele era conhecido como fator de cocção, né? Então, basicamente, o que acontece? A ação externa no qual os alimentos recebem durante a passagem de um estado para o outro, por exemplo, o peso do alimento cozido versus peso do alimento cru, então essa mudança no estado do alimento de cru para cozido faz com que o peso desse alimento acaba se modificando, né? Então, basicamente, gente, nesse caso, nós vamos calcular o IC, ou indicador de conversão, como eu disse anteriormente, era chamado de fator de cocção, mas atualmente, então, indicador de conversão, a gente calcula o IC dividindo o peso do alimento processado pelo peso do alimento no seu estado inicial. A gente está falando processado estado inicial porque a gente pode ter, então, a utilização desse cálculo para várias passagens de estado, mas o que a gente mais usa seria, então, o alimento cozido e o alimento cru. Então, o peso do alimento processado é o peso do alimento cozido. E o peso do alimento no seu estado inicial é o peso do alimento cru. Ou seja, o peso do alimento antes de colocar na panela e depois de colocar na panela, né? É assim que a gente vai calcular, então, o IC de um alimento. Vale lembrar, então, que nessa situação em específico, nós podemos ter valores que são maiores do que 1. Quando que nós vamos ter valores maiores do que 1, pessoal? Quando o alimento ele ganha peso durante as operações de conversão, durante o processo de cocção, por exemplo. Isso acontece em alimentos que geralmente são submetidos a calor úmido. Não que isso seja uma regra, tá, gente? Mas geralmente é isso que acontece. Então, um arroz, por exemplo, né? A gente coloca ali água no cozimento desse arroz, o grão começa a absorver água, né? Pela gelatinização ali do amido que vai acontecendo, ele vai absorvendo água, o peso dele cozido vai ser maior do que o peso que ele tinha antes, né? Porque ele absorveu água. Nesse caso, então, a gente vai ter um valor maior do que 1, porque o peso do alimento processado é maior do que o peso do alimento no seu estado inicial. Se nós formos pensar, por exemplo, 1 quilo de arroz que a gente coloca para cozinhar, ele vai render 2,5 kg de arroz cozido. Então, dividindo ali 2.500 gramas por 1.000 gramas, então 2.500 o peso do alimento processado e 1.000 gramas o peso do alimento no seu estado inicial, a gente tem um IC de 2,5. Estão conseguindo me acompanhar aí no raciocínio? Estou aqui acelerada na nossa aula de hoje, né, gente? Bastante assunto para a gente falar dentro desse tempo. Mas eu gosto de falar tudo também, né? Já viram que eu sou acelerada. E aí a gente tem ICs que muitas vezes serão menores do que 1. Quando que um IC, gente, ele pode ser menor do que 1? Ele pode ser menor do que 1 quando a gente fala em perda de peso. Ou seja, nós temos o alimento que ele vai ter, então, um peso processado, um peso pronto, menor do que o peso inicial. Para aqueles alimentos que geralmente perdem peso ou que são submetidos a um calor seco. Se a gente for pensar, por exemplo, um bife. Eu gosto de dar o exemplo do bacon, na verdade, né? Porque o bacon, a gente chega a dar um negócio no coração. Porque a gente pega lá 100 gramas de bacon, vai fritar e vira 50, né? Então, o peso do alimento processado é menor do que o peso do alimento no seu estado inicial. E aí, nesse caso, quando a gente vai dividir o peso do alimento processado pelo peso do alimento no estado inicial, por exemplo, bacon, 50 gramas dividido por 100 gramas, a gente acaba tendo um IC menor do que 1.
né? Então, toda vez que a gente tiver um IC maior do que 1, alimento ganhou peso. IC menor do que 1, alimento perdeu peso, né? Nesse indicador, a gente tem que ter bastante atenção com isso, porque se vocês observarem o que nós falamos dos indicadores passados, a gente viu que, então, se a gente está pensando no IPC, ele vai ser um número maior do que 1, porque a gente está pensando em perda de peso. No IR, desculpa, a gente vai ter um número maior do que 1, porque a gente está pensando em reidratação do alimento. No IC, a gente pode ter números maiores do que 1 quando ele ganha peso e menores do que 1 quando ele perde peso. Tudo bem até aqui, gente? Lógico, né? Em todos esses indicadores, o número pode ser igual a 1 quando a gente não tem mudança de peso. Mas se a gente não tem mudança de peso, na maior parte das vezes não tem necessidade, né, da gente calcular o IC desse alimento, né? O IC, ou IPC, ou IR, né? Porque então ele acabou não tendo o seu peso modificado. Se não teve o peso modificado, então não tem por que a gente aplicar os indicadores. Mas aqui nesse caso, então, indicador de conversão, um número maior do que 1 quando o alimento ganha peso, um número menor do que 1 quando o alimento perde peso. Basicamente, se vocês observaram o que eu disse anteriormente, o que acontece? Alimentos que são submetidos a um calor úmido, ocorre uma dissolução, ou seja, o alimento começa a absorver água, né? Quando ele vai absorvendo água, a gente vai ter, então, um aumento de peso desse alimento. E aí a gente tem uma tendência a ter um alimento maior, com IC maior do que 1. Já naqueles alimentos que são submetidos a um calor seco, a gente tem promove, né, uma concentração das moléculas, porque a gente tem uma saída de água, né? Então a água evapora e aí a gente tem então uma concentração das substâncias ali presentes. Dessa forma, o alimento vai acabar perdendo peso, porque a água evaporou. E aí a gente tem, então, a tendência de ter um IC menor do que 1. Lógico, gente, que isso não é uma regra, né? A gente vai ter algumas situações que, mesmo o alimento sendo submetido ao calor úmido, o IC dele vai ser bem próximo de 1. É o que acontece com uma batata, por exemplo. A batata ela não altera tanto o seu peso assim durante o processo de cocção para a gente ver resultados muito diferentes ali de 1. Em contrapartida, existem outros alimentos que, mesmo submetidos ao calor úmido, eles podem perder peso, que é o que acontece com carnes, né? Mesmo que a gente use ali a carne, faça ela num calor úmido, ela tem uma tendência a ter uma retração das suas fibras musculares, né? Então, ela tem uma tendência a perder o peso. Então, isso que eu falei para vocês, que geralmente o que acontece é porque realmente, geralmente é o que acontece, mas não que seja uma regra universal que vai ser aplicada a todos os alimentos, né? É só para a gente, então, entender que geralmente calor úmido o alimento vai absorver água e aí ele vai ganhar peso. Calor seco, ele vai perder água e aí a gente vai ter uma perda de peso. Bom, assim como nós falamos lá no indicador de parte comestível, no indicador de conversão, nós também podemos ter alguns fatores que acabam influenciando na sua medida, né? Então, além do tipo de calor que vai agir no alimento, se é calor seco, se é calor úmido, a gente tem outros fatores que também influenciam esse produto final. Por exemplo, a intensidade do calor e o tempo de cocção. Poxa, quanto mais tempo eu deixar o alimento lá cozinhando, quanto mais forte for ali o calor vindo do forno, mais a gente vai perdendo peso, né? E aí, então, a gente vai ter um indicador diferente. Então, um bife, por exemplo, que a gente vai servir mal passado, ele vai ter um IC diferente de um bife bem passado, né? Pela intensidade de calor, pelo tempo de cocção. A adequação dos equipamentos é um outro fator que acaba influenciando, né? Que vai muito de encontro ali com essa intensidade de calor. A própria qualificação da mão de obra, né? Então, a nossa habilidade ali de identificar os pontos, mas principalmente, né, a aplicação dos conceitos gastronômicos. Uma carne, por exemplo, se a gente sela essa carne e depois a gente coloca ela para cozinhar num calor, no forno, por exemplo, ou num calor úmido que seja, a gente vai ter um peso diferente de uma carne que a gente não está selando, que a gente não está segurando ali os sucos da carne na parte interna, né? A forma de preparo, então se a gente está pensando, por exemplo, né, o alimento inteiro, com pele, sem pele, descascado, fatiado ou não, né, o tipo de corte. Então, basicamente, quanto maior for o corte, mais a gente tem uma tendência a esse alimento ter uma superfície exposta, tanto a perda como a ganho de peso, e também a manutenção de partes do alimento, por exemplo, manter ou não manter a pele do salmão, por exemplo, né? Então, se a gente está deixando a pele do salmão e está fazendo esse salmão assado, a gente vai conseguir concentrar um pouquinho, conservar, desculpa,
um pouquinho mais ali a umidade na parte interna da carne, consequentemente o IC desse alimento vai ser diferente. Então, por isso que no IC também precisa ser aplicado para a realidade de cada empresa, né? Porque assim a gente vai realmente saber as condições desse alimento. Vou dar um outro exemplo: tem uma empresa que me procurou na época da pandemia, que eles foram avaliar os produtos deles e eles viram que eles teve uma caída no movimento lá na época da pandemia e eles queriam rever o buffet deles. E aí eles estavam vendo quanto que estava custando o quilo da comida que estava exposta lá no buffet para tirar, né, os alimentos que estavam mais caros. E aí, quando veio a pandemia, que caiu bastante o movimento, ele já cortou na hora filé mignon. Mas no fim das contas, quando ele foi ver, o filé mignon, gente, ele era selado, servido mal passado e com molho. E eles tinham uma fraldinha que ficava 12 horas no forno. E ela era servida só uma fraldinha assada mesmo. No fim das contas, o quilo da fraldinha assada estava saindo mais caro do que o quilo do filé mignon mal passado servido com molho, né? Por isso que é muito importante aplicar corretamente esses indicadores para a realidade daquela empresa, né? Então, aqui, para a gente aplicar um bife, aqui é um alcatra, né? Mas bem mal passada, mas só para a gente ver, então, 143 gramas de alcatra foram submetidas ali ao processo de preparo e tiveram como peso final 133 gramas, né? Peso da alcatra cru, 143, peso alcatra cozido, 133. Quando a gente divide o peso do alimento cozido pelo peso do alimento cru, aqui nesse caso, então, nós temos um IC menor do que 1. Então, um IC de 0,93, porque a alcatra perdeu peso durante o processo de preparo. Já no caso do macarrão, aquele macarrão que a gente viu lá no comecinho da aula, né? Pegamos 100 gramas de macarrão, cozinhamos esses 100 gramas de macarrão, tivemos como resultado 212 gramas de macarrão cozido, né? E aí, então, peso do macarrão cru, 100 gramas, peso do macarrão cozido, 212 gramas. Quando a gente divide 212 gramas por 100 gramas, nós tivemos, então, um IC de 2,12. Nesse caso, então, o alimento aumentou o seu peso, porque, então, ele acabou absorvendo água ali durante o processo de preparo. E aí, chegando então aqui ao fim dos nossos indicadores, né? Conhecer esses indicadores acaba sendo importante para que a gente possa calcular as perdas que são envolvidas ali naquele alimento durante as operações de pré-preparo e preparo, para que a gente consiga definir corretamente a quantidade do alimento que precisa ser comprado, para a gente poder comparar preços entre diferentes fornecedores de um mesmo produto, né? Levando em consideração a qualidade também dos seus produtos. Evitar aumento de custos, né? Principalmente quando a gente tem que fazer compras emergenciais para repor uma matéria-prima que faltou. Controlar desperdício de alimentos preparados, porque assim a gente vai preparar a quantidade correta do alimento, né? Calcular o rendimento do alimento e, importantíssimo também, aplicar e elaborar corretamente as fichas técnicas, né, gente? O nosso assunto, então, da semana que vem, né? A gente vai falar sobre fichas técnicas, a gente vai, inclusive, elaborar fichas técnicas juntos, né? Preencher ali as fichas técnicas para entender, então, onde que esses indicadores eles acabam entrando no cálculo, né? E na correta aplicação dessa ferramenta que é tão importante para a gente ter toda a gestão do estabelecimento e principalmente todo o planejamento de cardápios. Peço desculpas aqui pela correria da aula de hoje, né? Mas eu queria trazer realmente todo esse conteúdo para vocês, aproveitar o máximo possível a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na semana que vem, então, para falar sobre as fichas técnicas, pessoal. Até lá!